Boa noite, meus irmãos. Já faz algum tempo, né? Que não aqui. Sérgio não me convidou mais, né? Brincadeira. Tirar as máscaras, né? Bom, tirar as máscaras. Que coisa, não me conformo com isso. Para mim isso aqui é uma brincadeira de mau gosto que o diabo está fazendo. O diabo usou lá um determinado país para botar. Já é a terceira vez que tenta matar a gente, né? SARS, depois veio H1N1, agora veio o Covid, mas o Covid foi mais pesado. E vão vir outros. A gente tem que estar num grau de fé, meus irmãos, como nunca, né? Um grau de fé. Vamos supor, se antes de todas essas coisas aí, a gente tinha fé número 5, para aguentar tudo que está acontecendo, sustentar o negócio que está acabando, a gente tem que ter fé 7, 8. Amém, irmãos? Quem concorda comigo? Dá uma glória a Deus aqui. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: você tem que ter fé 9 para aguentar o que veio e o que virá, né? Porque só. Então o inimigo bota a praga no mundo, o inimigo também agora diz que vai vacinar o mundo e vai assim nos comendo pelas beiradas. Mas nós temos um Deus que com ele não se brinca, que parabenizar aqui essa igreja, porque tenho ouvido alguns testemunhos de pessoas que muito fortes na fé, né? Pessoas assim que me ajudaram bastante lá no meu trabalho em São Paulo, que enfrentaram o Vale da Sombra da Morte, aqui do Rio de Janeiro. Uns passaram, outros irão passar, mas alguns foram lá para Jesus. Me impressionou muito. Desculpa aí o Rainer, sua esposa, o seu testemunho, o testemunho final dela realmente me edificou muito a fé. Amém, irmãos? Porque todos nós um dia iremos comparecer a Deus. Eu sei que você quer bom casamento, bom emprego, todas essas coisas, mas Deus pode ser que tenha outros planos para as nossas vidas, né? E o sofrimento, a luta faz parte. Eu queria chamar vocês daqui para frente de guerreiros, amém? Não é lá da outra religião, mas porque nós temos que ser guerreiros, meus irmãos. Nós temos que ser guerreiros, porque se a gente entrar nessa batalha aí, né, e não precisa ser muita gente, né? A Bíblia fala só que há um dito popular que minha mãe falava que o pouco com Deus é muito, e é verdade. Para derrotar o inimigo, né? Gideão pensava em 10 mil, Deus pensou em 300, mas eram pessoas que eram amantes da vida, né? Então eu quero chamar vocês de guerreiros, porque vocês têm tido fé, têm lutado, têm edificado nós lá através de São Paulo. Agora, a questão é a seguinte: que realmente eu gostaria que vocês vissem, né, o agir de Deus em meio às tempestades que nós temos nas nossas vidas, porque só na igreja da Porta Larga que tudo vai bem, né? No final está todo mundo lá indo para o inferno, ninguém está, é um inferno, é mentira, né? O Rio de Janeiro, infelizmente, vítima também de, né, falsos pastores, pastoras, etc, etc.
que ao invés de frequentar os céus, estão frequentando os infernos aí da vida, né? Tirando a fé, o pouco de fé que as pessoas têm, né? Mas eu queria ler com os meus irmãos aqui um texto que está lá em Atos capítulo 27, de 22 a 23. Eu queria que vocês ficassem de pé e lá no telão, todos a uma, né? A começar com o Felipe nos dirigindo, a começar com o Felindo aqui. Vamos fazer essa leitura, que é a base hoje da meditação e da palavra, né? Então vamos lá, Felipe. 1, 2, 3. Peraí. Hoje, meu irmão, vamos ler com... Quem é que crê que a palavra tem poder, né? Saindo da boca, tendo poder até do incrédulo, jamais de um cristão como você, né? Pelo amor, vai, vamos lá. 1, 2, 3. Vira para a pessoa que fala do seu lado e fala o seguinte: ninguém vai perder a sua vida aqui. Amém? Poder sentar aí, meus irmãos. Eu queria me basear aqui em alguns fatos da vida, mas principalmente no testemunho de Paulo, né? Paulo nos ensina muito, o livro de Atos, né? Quem é que já leu o livro de Atos aí? Levanta a mão. Muita gente, de capa a capa ali, tá? Então tá bom. Porque eu diria que é um dos livros assim tremendos, né? Que a palavra de Deus tem para nós. A conversão de Paulo, né? Um homem que fora marcado com uma obstinação que ele tinha de ir nas sinagogas e perseguirem os cristãos, e inclusive, dependendo da gravidade, né, de fé, alguns judeus que criam em Jesus, ele consentia e matava. Certa ocasião, né, tem muita coisa para falar aqui, então eu vou abreviar, porque são 4 capítulos, né, que a gente não vai falar aqui, mas vamos aqui supor. Eu espero que vocês creiam, se não crerem, por favor, leiam, para confrontar essa palavra. Ele saiu para Damasco com mais uma finalidade de matar cristãos, de perseguir aqueles que estavam, digamos assim, ofendendo, né? As tradições judaicas, fica pequeno. Depois ele foi batizado e passou a se chamar Paulo, que significa grande. Isso é o que ele foi e o que ele era depois. Então, a famosa frase de Jesus, vamos lá, vocês: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor, que está falando? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E disse uma palavra para Paulo, né? Duro é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, é duro para mim, depois de eu ter sofrido tanto por você e você me perseguir, ser um obstinado contra mim. Eu conheço muita gente que é obstinado a não crer em Deus, apesar daquilo que Deus está fazendo, né? É uma formiga chateada com o Criador e obstinada, não quero saber, né? Não se dá, não tem fé, né? Eu queria fazer uma pergunta séria para os meus irmãos aqui, né? Que vocês pensassem, meditassem. Qual foi o dia que vocês tiveram encontro com Jesus? Vocês lembram? Pensa um minuto, vai, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, que a boca está secando. Baixe sua cabeça e pensa. Qual foi o dia que a sua vida passou das trevas para a luz?
porque é daí que começa a nossa aventura na fé. E é aí que começou também a aventura de Paulo na fé. Quando Paulo chegou em Damasco, né, teve um encontro com Jesus, caiu literalmente do cavalo, ficou cego e etc. Quando ele chegou naquele lugar, os cristãos começaram a tremer nas bases. Nossa, chegou Paulo aí, não sei o quê. E aí aquele homem pediu a palavra e começou, não a perseguir, mas a falar que teve um encontro com Jesus, e que amava Jesus, e que ele botava tudo aquilo que ele havia aprendido, né, por uma experiência que ele teve. Eu fiquei muito emocionado com a pregação que eu vi aqui do Serginho, que ele falou, lembrou com bastante propriedade um momento em que Jesus entrou na vida dele, né, e permanece até hoje, né? Então, o que significa, o que será que acontece quando a gente tem um encontro com Jesus? O que Jesus falou em relação a essa questão, né? Ele disse lá, se o meu amigo puder colocar Mateus 7, 24 e 27, ele falou aquela palavra que é básica, né? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então vamos lá, vamos repetir. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a casa na rocha. E vieram as tempestades, bateram e aconteceram, monte de doutrina, tempestade, doenças, enfermidades, tal, mas ele passou. E a casa dele se estabeleceu. Justamente, está falando aqui da nossa fé, né? Mas todo aquele que ouve a palavra e não as pratica, e ali a gente começa a ver que existem duas igrejas. Uma que ouve a palavra e não pratica, que é a igreja que hoje está fácil Satanás entrar. Está fácil. Porque ele conhece a palavra. Agora imagine uma pessoa que não conhece a palavra e não pratica, né? Que é o caso dele. Ele conhece a palavra, estava lá com Deus. Mas praticar a palavra é uma atitude de uma pessoa convertida. Quem é que está entendendo aqui? Dá uma glória a Deus. Então é inerente, não tem como, né? A pessoa, bom, pelo menos foi eu que eu fiz a minha vida inteira, né? E pretendo, né? Até, não sei se pouco ou muito, o tempo que tenho, né? Porque deu certo, né? Deu certo. E a gente começou uma igreja aqui com um testemunho, ou com vários testemunhos, né? Várias experiências, né? Então essa é a diferença. A gente passa pelo mundo por tantos prazeres, tanta coisa, tanto materialismo, mas o cristão verdadeiro, né? E me sensibilizou o testemunho da nossa irmã lá, quando ela falou, olha, eu estou partindo, eu estou indo. Não tem material, não tem mais. Se teve, não tem mais, né? Isso me tocou. Volto a repetir. Isso tem que ficar registrado para servir alguma coisa para a nossa vida. Porque, meus irmãos, eu tenho visto como a vida tem sido curta, como tem passado tão rápido, né? Experiências assim incríveis. Cliente, né? O último eu dei a mão para ele subir até a plataforma onde a gente estava lá. Ele estava um pouco gordinho, né? Também eu não ficava atrás, mas eu puxei ele, né? Com o dobro da idade, né? Ele, eu falei, que você está com algum problema, cara? Você não está respirando legal? Ele falou assim, não, é que eu fiquei gordo. Isso foi no dia 6 de março. Deixa eu fazer uma oração por você. Você quer aceitar aqui Jesus? Na casa de máquina, né? Não, Norberto, por favor, não. E orei ali. No dia 15 de abril, ele foi embora, no Hospital Pasteur. Então, eu tenho vindo assim, a vida muito rápida. E tomara que aquela oração que eu tinha feito para ele, realmente ele creu, porque o corpo pode ter ido, mas a alma foi salva por Jesus, né? Então, é uma luta
por isso que eu chamo vocês de guerreiros, porque se a gente não for guerreiro, a gente não consegue suportar tamanha opressão que o diabo está fazendo sobre as pessoas que ouvem a palavra e praticam. Sobre aqueles que não praticam, aí esse já não tem nem o que falar, né, meus irmãos? E a nossa luta é praticar a palavra de Deus contra tudo, né? Contra tudo. Apóstolo Paulo tinha um objetivo, e eu gostaria de perguntar como é que estamos na questão da batalha espiritual, porque eu vejo que a igreja perdeu um pouco a noção da batalha espiritual. Ela está travando uma batalha contra as pessoas, né? Contra os governos. Nossa, é tanto desacerto, né? Não, agora descobrimos, agora vamos, agora não vamos lá, né? Agora não tem problema nenhum, né? Eu estou falando para vocês, isso não vai parar, meus irmãos. Enquanto a gente não destruir na igreja o inimigo, isso não vai parar. Quem é que está me entendendo? Não, glória a Deus. Vai vir a terceira, vai vir a quinta, vai vir a décima, e nós, né? Temos que ter uma fé de Josué, de Daniel, esses caras assim, meus irmãos, porque ninguém sabe o que está acontecendo, nem os médicos e nem ninguém, né? Ninguém sabe, ninguém tem nada. Já tomou vacina? Tá, e daí, né? Não sei, será que é nisso que nós acreditamos? Nós vamos falar isso aí no finalzinho, né? Então, ele disse, né? Vê se eu consigo aqui ler, Atos 26, 17, 18. Está ali, vamos ler, pode ler, não incomoda não, vamos ler junto. A palavra de Deus tem poder. Livrando-te do povo e dos gentios. Isso é Jesus falando para Paulo. Para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Olha ele aí falando. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: a nossa batalha é contra Satanás. Amém, irmão? E ele usa algo que lhe é peculiar. Hoje ele está usando a intelectualidade, principalmente dos cristãos. Os cristãos perderam a fé e agora são intelectuais, entendem de tudo, né? Tudo. Mas o que o Senhor está querendo recobrar na igreja é simplesmente a fé, porque sem fé é impossível adorar a Deus. Como é que pode, numa crise como essa, já vou dizer para vocês, né? Obviamente isso não é fruto meu, é fruto da oração de vocês. Uma empresa que estava muito mal, hoje ter 200 empregados. É a minha empresa. Como é que pode isso? Fé. Fé. Eu, Ana, a igreja. Vamos lá, mais um dia de luta. Vamos lá, né? Fé. Vai no lugar certo. Norberto, joga a rede naquele lado. Você está pescando no lado errado. A gente entrou aí pelas mineradoras, a gente entrou aí pelas companhias energéticas, entramos no negócio de biomassa, coisa que tinha um monte de coisa aí e deu certo. É do Senhor. Fui no lugar certo. Joguei a rede, lembra aquela passagem de Jesus, né? Tenho experiência, mais de 43 anos. Sou adestrado, não sei quantas vezes. Quantos cursos nos Estados Unidos? Infinidade. Não serve para nada. É a fé. Roberto, vai lá. Joga a rede lá. Faz isso. E lá vai eu. Desde quando eu estava no primário, no ginásio, quando me converti. Então, ginásio, primeiro grau, segundo grau, não sei como é que chama mais hoje. Então, meus irmãos, é uma guerra, amém? Não é uma guerra, é uma guerra contra Satanás. E como a gente não assumiu aquilo que era nosso, né? Ele está invadindo, ele está... Não foi isso que ele fez com o mundo? Né? Compra coisa baratinha, aumenta a lucratividade. E hoje nós
trouxemos a maldição. Todos os pais, né? Os pais não creem em Deus, os fins justificam os meios, a ordem é matar mesmo, né? Vocês estão de brincadeira, acham que o diabo está de brincadeira. Então, vamos parar de brincar, meus irmãos, porque o diabo não está de brincadeira. Amém? Eu estou falando porque tem muito jovem aqui, e a força do Senhor está com os jovens, mas aprendam com os velhos a ter fé. Eu sei que o que a gente aprende no mundo é não ter fé. Eu também, lá na faculdade, eu também não tenho fé. Mas essas coisas a gente só vence pela fé. Amém, irmãos? Então, é uma guerra declarada. Paulo, ele falou: eu quero repreender Satanás na vida dos judeus. No caso aqui, estava agindo aonde? Satanás estava agindo aonde na vida dos judeus? Na religiosidade. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não. É tudo igual, não é igual. Ele é muito inteligente, né? Gente que acha que está fazendo a vontade de Deus, mas você vê, né? O diabo faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 doenças indo, relacionamento, tudo indo para o brejo, só perda. Que Deus é esse? Onde é que estamos tirando proveito da nossa fé? É a pergunta que fica. Que proveito é esse? Né? Apanhando, qual é a diferença entre nós que cremos em Deus e o que não crê em Deus? Às vezes nenhuma, né? E é isso que nos deixa aturdido muitas vezes. Bem, a verdade é que Paulo teve um cara lá que se chamou Festo. Eu estou resumindo a história aqui, meus irmãos, porque senão não vamos sair daqui depois da meia-noite, né? Então, tem um tal de Festo, que só tinha nome de festa, mas na verdade ele não estava lá para brincar, ele estava lá para destruir Paulo. Ele é o maioral dos judeus, e ele chegou e pediu, condenou Paulo a bater, a dar na cara dele, a dar chicotada nele, né? A pergunta: você já sofreu pelo evangelho? Alguém já sofreu aqui pelo evangelho? Não precisa levantar a mão. Paulo, para deixar tudo isso aqui, tomou vários socos no estômago, tapa na cara, chicotada, né? Vamos honrar pela fé o que Paulo fez por nós, né? E quando eles foram dar um soco na cara dele, ele falou: não, agora é muita humilhação, eu vou apelar para César, porque ele era romano, todos sabem disso, né? Eu quero apelar para César, afinal de contas eu estou cansado de apanhar. E aí levaram ele para o rei lá de Jerusalém, o rei Agripa. Não é que ele tinha gripe, Covid, era o nome do rei, rei Agripa. Ele era o neto de Herodes. Que Herodes? É aquele que matou as crianças quando Jesus nasceu. Lembram disso? Ou no Natal a gente só está dando presente, né, meu irmão? Não, lê a história, você vai ver que não tem nada de presente lá. O único presente foi Jesus ter vindo, e porque as pessoas sofreram lá na época, né? Como Herodes queria ser o rei, não, o rei sou eu, que Jesus é rei. Começou a matar um monte de criança, mais ou menos que ele achava, e aí, meus irmãos, foi aquela, é igual o Covid da época, né? Pegou todo mundo, matou. Bom, e o rei Agripa falou: ô Festo, peraí, cala a boca aí, deixa o Paulo falar. E Paulo começou a falar desse encontro, né? Ele não começou a falar do judaísmo, ele falou da experiência dele. Amém, irmãos? Quem é que tem uma experiência para falar para o próximo aí? Ele falou da experiência dele. E o rei Agripa falou: nossa, olha, eu estava indo lá, ia matar, tal, não sei o quê, e Jesus apareceu. E o rei Agripa quase, né, no apelo lá, levantou a mão. Ele falou: nossa, se você continuar aqui, eu ia ser cristão como você, né? Bom, mas aí ele falou uma coisa: olha, eu não vejo nenhum mal em você, mas como você apelou para César, quem é que está me acompanhando aqui? Dá um glória a Deus. Você vai para lá. E aí, meus irmãos, começa a viagem de Paulo.
Foi uma viagem maravilhosa, né, meu irmão? Pegou um iate, comeu ali, pescou, lagosta, chegou lá, não é? Foi essa a viagem de Paulo. Puxa vida, que viagem. E nós vamos ver um homem de Deus entregando os pontos. Sim, vocês vão ver aqui. Ou seja, a gente às vezes não aguenta certas coisas, né? Eu estou falando daquele que está na batalha, naquele que realmente não está sofrendo, né? Não estamos falando aqui de quem está colhendo o que plantou. Amém, irmãos? Quem é que está me entendendo aqui para a gente, né? A gente colhe muitas coisas que a gente planta, né? Infelizmente, fazemos uma batalha que não é de Deus. Um desgaste, não tem nada, Deus não tem nada a ver. Eu estou aqui, que cruz, você sabia que o cara não prestava, casou com o cara. Eu estou falando aqui para uma menina, pode ser hoje também um homem, né? Você sabia que isso não ia dar certo. Enfim, não é disso que a gente está falando, né? Por que eu fui para a prisão? Eu só matei meu marido, que isso, não sei o quê. Não estou falando desse tipo de coisa. Amém, irmãos? Estamos falando de um testemunho, né? Uma vida séria, uma vida dedicada a Deus, né? Bom, e aí começa a nossa jornada, a minha e a tua jornada, rumo à sentença de libertação, lá com César, né? Nós sabemos que César não é isso. Estamos falando de Jesus, né? É por isso que lá está em Tiago 1:2. O meu irmãozinho lá, Tiago 1:2, é um versículo que a gente lê pouco, né? Porque ninguém gosta de sofrer, sim ou não? Quem gosta de sofrer aqui? Ninguém. Na igreja da Porta Larga, você aceitou a Jesus? Não vai sofrer, né? Mas na igreja da Porta Estreita, você fala, né? Não é assim na faculdade? Cálculo 3. Quem é que manja cálculo 3 aqui? Vamos fazer uma prova aí, vamos ver se o cara é bom mesmo. Aí tira 1, 2. Meu filho, assim é a vida cristã, amém, irmão? Quem está me escutando aqui? Deus é pai, né? Quem é que deixou os filhos fazer tudo? Eu não deixei, nem ela, né? Eles queriam enfiar o dedo na tomada, né? Enfiar a mão na chaleira, queriam, né? Sai daí, né? E ficar olhando. Aí até Deus é assim, Deus é pai. Ele fala que ele ama, que ele corrige aqueles que amam. Amém, irmão? Por quê? O que Deus está preocupado em mim, com você? Que você seja o presidente da república? Que você, não, seja o presidente da república? Ele está preocupado mesmo. Presta atenção, não existe outra forma que nós nos pareçamos com Jesus. Esse é o projeto. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: o projeto de Deus, primeiro, é que você o glorifique naquilo que você faz. Amém? Aí você pode botar seu casamento, sua faculdade, põe tudo, né? Ninguém pediu para você casar, mas casou, seja um bom sacerdote no lar, né? Não casou, ótimo. Não fica andando por aí, né? Ciscando, né? Tem que ser bom de um jeito ou de outro. Quem é que está me encontrando? Senão vai ter muito sofrimento. É muito sofrimento. É um sofrimento que eu nunca experimentei isso. Amém, irmãos? Deixa eu pegar um gancho aqui. O que a Bíblia fala alguma coisa de crente desviado? Quem acha que fala, levanta a mão. Glória a Deus. É sinal que vocês estão lendo a Bíblia. A Bíblia fala em Lucas 11 de crente, uma pessoa que teve a casa suja, varrida, entrou lá o espírito, deixou, aí falou: estou com vontade. Aqui não tem boate nessa igreja, não tem, amém? Não tem carteado, não tem nada, deixa eu ir para o mundo. Volta com quantos piores? 7. Eu vi isso acontecer com meu irmão de sangue, um homem lindo, maravilhoso. 7, deixaram ele sem um dente na boca, e assim ele partiu para o Senhor. O diabo não está de brincadeira, meus irmãos. Então quando a pessoa fala assim: olha, eu sou desviado, procura os presbíteros da igreja, que eles vão jejuar e orar por... Eu estou falando sério. Sabe por quê? Vai ficar aqui na igreja, doente, e achando que a igreja não presta, que a igreja é ruim, porque é uma confusão grande. Quem é que está me acompanhando? A glória a Deus. Não existe essa questão, não existe. Leia a Bíblia. Muito pior, gente que estava do meu lado, caiu no mundo,
7 vezes pior. Né? Então nós temos que tomar cuidado dessa questão. Porque o diabo não está de brincadeira. E é esses, os escolhidos, que ele quer destruir. Né? Bem, então, Paulo, a gente começa a perceber o seguinte: se Paulo não tivesse apelado para César, ele não precisaria ter feito essa viagem, que vocês vão ver, uma viagem nefasta, né? O avião caiu, amém? Chegou lá no passaporte, era falso, aí teve... Aí quando ele achou que estava legal, veio uma serpente e ainda mordeu a mão dele, quer dizer... Então, mas Deus é bom. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: Deus é bom. E ainda fala para ele: ainda que você erre com o seu coração, se você estiver em Cristo Jesus, onde você pisar vai ser bênção. Ah, como isso, Norberto? Rio de Janeiro. Pronto, já vamos começar por aí. Rio de Janeiro. Hã? Cheguei para Ana: meu amor, querida, nós vamos para o Rio de Janeiro. Mas como? Vou largar minha mãe e meu pai? Vai. Mas tem um bebê. Era a Bianca. Você não tem fé que Deus... E eu falo: meu pai amado, a gente não conhece o Rio. Amém? Não sei se quantos estavam vivos aqui. Isso foi em 1970. Não vou falar. E 9. Tinha alguém nascido aqui? Chegamos aqui. Um amigo me mandou para cá que... Roberto, vai dar tudo certo para você. Eu estou assim emocionado porque sexta-feira agora ele partiu com Jesus. Fulminante. Eu estou tranquilo porque eu nunca deixei de falar de Jesus para ele. E sempre ele foi um instrumento de Deus na minha vida. Norberto, vai dar tudo certo. Eu cheguei aqui. Ih, você é da Honeywell? Falei até uma... Sai daqui, fora daqui, essa empresa não é séria. Um ano, sem vender um parafuso, né? Não, Norberto, falei: Nilton, você vai me mandar embora? O nome dele era Nilton. Você acha que eu vou te mandar embora, Norberto? Eu não vendi nada, não peguei projeto nenhum, ninguém quer saber da Honeywell aqui. E ele foi usado por Deus, falou: fica aí. Aí eu falei para Ana: vamos ficar aqui. No mês seguinte. E a gente estava assim, viu? Igreja nenhuma servia, né? Um belo dia, eu senti literalmente ela também, que o teto baixou. A gente não tinha comunhão com ninguém, com os irmãos, com nada. E era cristão, eu era presbítero em São Paulo, né? Não era pouca ficha não. Mas isso não adiantou nada, porque eu esfriei na fé. Só queria saber de trabalhar e nada deu certo. Bem, resumindo a história, recebi prêmio, recebi um título chamado President's Club. Trabalhei com a Marinha Brasileira num projeto de mísseis, radar altímetro. Conheci Fernandão. Bom, aí eu saí para ser representante. Trouxe um amigo lá, Jorge, que fez parte dessa igreja. Então aquilo que aparentemente foi um erro, Deus abençoou. Não foi isso que Deus falou? Onde o teu pé pisar, né, tudo será abençoado. E tudo foi. Eu não estava enxergando isso, só estava reclamando. Pô, Rio de Janeiro, vai no restaurante. Gente, a partir do momento que eu abençoei esse lugar, começou o projeto dessa igreja. Foi um erro? Não foi um erro. Foi erro Paulo ter ido nessa viagem? Vocês vão ver que não foi. E quantas coisas boas assim, né? Deus nos aguarda, Deus nos abençoa, né? E
porque às vezes o nosso coração bate mais forte, né? Então, lá começou o nosso amigo Paulo a entrar no navio. Era um navio de encarcerados, né? Ele foi junto com 276, né? Acho que aqui também um navio desse não ia aguentar tanta gente ruim que tem, né, na cadeia aí, né? Tem que ser um navio, um transatlântico para 4.000, 6.000 pessoas. É brincadeira. Ele foi para Roma, embarcou, a viagem começou em Malta, se não me engano, e eles começaram a embarcar no navio. E Paulo sentiu o seguinte: foi lá sei lá, mestre Arraes, quem é o cara que comanda o navio lá, o comandante do navio, eu não sei se tinha isso, que aquele troço acho que era remo e a vela, né? Era no muque mesmo, né? Ele disse o seguinte: senhores, vejo que esta navegação lá está em Atos 27, 10 e 11. Esta navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Nossa, mas já ser preso já era ruim, agora ainda, né, talvez a gente não chegue lá em Roma, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre, tinha um mestre Arraes aqui, né, do que naquilo que Paulo dizia, né? Eu queria com esse texto perguntar para nós, né? Nós estamos ouvindo mais o mestre Arraes, o médico, o cara que realmente sabe, teoricamente sabe, ou nós estamos ouvindo aqui Paulo? Quem nós estamos ouvindo na nossa vida? Porque disso depende a vida e disso depende a morte, né? A gente falou aqui da pesca maravilhosa. Pedro, ótimo pescador, não pegou nada. Jesus falou, lança no lado direito. Agora está todo mundo lançando no lado direito. Não, naquele momento era o lado direito, amém? Não vamos ser religiosos agora, tudo era o lado direito, né? Jesus foi lá, fez um lodo, botou agora igreja do cuspe santo, né? Então o cristão tem essas manias malucas, né? Não é, Flávio? Maluquice, né? Então não tem nada a ver. Então, quanta gente eu falei, olha, eu acho que você não vai durar muito. Pessoas que eu amo, né? Porque você não ouviu o que eu falei, não parou de fumar. Essa pessoa falou, não, eu sou prata 90. 15 dias estávamos ali enterrando uma pessoa, mas salva. Graças a Deus, salva. Ele encontrou no Senhor o que ele não encontrou aqui na terra. Tem muita gente que não se encontrou aqui, meus irmãos. Amém? Tem muita gente que não descobriu qual é o propósito aqui na terra. É uma vida assim, é um barco à deriva. Vai para lá, vem para cá. Não é isso? Deus não chamou a gente para ser assim. Amém? Não é um barco à deriva, né? Quantas pessoas, por exemplo, acham que obedecer a Deus é muitas vezes agradar a Deus, né? Nós temos aí as igrejas da porta larga fazendo ainda, continua agradando a Deus, fazendo trabalho, fazendo isso, como se Deus fosse trocar Jesus por uma banalidade dessa. Amém, irmãos? Quem acha que Jesus vai ser trocado por uma vela, por um sacrifício, ou por uma galinha, ou por um frango, sei lá o quê? Quem acha isso aí? Levanta a mão. Um absurdo, né? Ele deu um único filho, unigênito, não pecou, e agora vai as pessoas querendo comprar a sua salvação. Amém? Quem é que está entendendo aqui? Dá uma glória a Deus. Então é isso que acontece, né? Por exemplo, Saul, né? Quem é que lembra de Saul, né? Saul foi o rei de Israel, né? E Deus falou uma coisa assim para ele: não julguem a Deus, amém? Que eu vou falar aqui. Deus ele falou: destrói com os amalequitas. Eu não quero que você venha aqui com nada. Destrua. Mas ele chegou lá e falou: essas ovelhas bonitinhas, essas mulheres aqui, né, em Israel não tem nada igual, né? Vamos levar, o que mais? E os cabritinhos aqui são maravilhosos, né? Sim ou não? O que Deus falou? Acabe,
destrua. E levou o rei lá. E o Samuel falou: você está louco? Deus começou a falar: eu estou ouvindo aqui uma ovelhinha, Saul, porque Deus falava com o rei, né? Ele ungiu, amém? E a sua ovelhinha, para que é? É para ti, Senhor, mas eu não falei para você destruir tudo, né? E aí ele perdeu o Espírito Santo e viveu atormentado. Quanta gente perde o Espírito Santo e vive atormentado, não é? Como foi Saul. Todos conhecem a história, né? Então quando Deus fala, aniquila o inimigo, destrói o inimigo, ele sabe o que ele está fazendo. Quem é que confia nesse Deus? Quem é que aqui vai julgar Deus por isso? Eu não tenho condições nenhuma de julgar. Até quando ele levou a minha filha, eu não falei: Deus, por que o senhor fez isso? Tem tanta gente. Eu não tenho essa ousadia. Na minha cabeça está muito segmentado quem sou eu e quem é Deus. Eu não sei na sua, mas na minha, eu não sou nada. Eu não sou nada aqui, no sentido de mandar Deus fazer as coisas. Assina aqui, Deus. Não, se eu errar, eu vou pagar. Amém? Errou, pagou. Não tem essa coisa, meus irmãos. Sim ou não? Não venha com essa questão de Deus é bonzinho. Só lá na porta larga. Você compra a tua salvação, compra lá, Deus é bonzinho. Aí chega na segunda-feira, você vê que Deus não é tão bonzinho assim. Porque o que se plantou, está se colhendo. Amém, irmãos? Esse é o Deus que eu conheço. Eu não sei se esse é o Deus que você tem relacionamento. Amém? Então a gente vive a cada momento sem questionar. Deus, levou logo minha filha. Segundo o discurso: Deus, obrigado pelos 16 anos. Eu não sou nada. Não somos nada. Então, por quê, meus irmãos? Porque os amalequitas eram fortes inimigos de Deus. Eu não vou dizer para vocês o que os amalequitas faziam com os israelitas. Não vou dizer aqui, né? As atrocidades que Satanás quer fazer com a gente não tem noção. Jesus falou isso: Pedro, Satanás queria te destroçar, mas o meu Pai não vai deixar. Só isso. Pedro, um homem bom, um homem que está 1 milhão de vezes na frente do Norberto, em termos de pureza, de santidade e outras coisas aí. Então, meus irmãos, os amalequitas são os políticos que nós temos aqui. É o Covid, são as nossas vontades, são os nossos vícios, são as nossas paixões. Quem é que está comigo? Dá glória a Deus. Tem que destruir isso da vida, meus irmãos. Sim ou não? Tem uma pessoa lá também chamada Acã. Quem é que conhece esse nome? Acã. Deus deu uma vitória tremenda. Isso agora já no comando de Josué. Foi lá e destruiu a Babilônia. Só que Deus falou o seguinte: olha, interessante, tinha batalha que Deus falava assim: pega os despojos. Quem lê muita Bíblia vê isso aí. Tem outros batalhas que falam: não pega nada, pega o despojo. Aí os caras lá, capa Babilônia, né? Brasão Babilônia, né? Arma Babilônia, dinheiro Babilônia, comida Babilônia, que era boa, né? É lá no Iraque. Eu gosto de comida árabe. Vamos lá, leva tudo. Mas tinha coisa que ele fala: não pega. Sim ou não? Então Deus fala para você aqui: pega e não pega. E o Acã foi lá e pegou uma capa, pegou dinheiro, pegou isso, pegou tudo aquilo lá, foi lá e enterrou lá na tenda dele. Todos sabem da história, né? O que aconteceu? Havia uma batalha, aí está tudo em paz. Aí surgiu uma guerra de um povo, nossa, miserável, né? É como se fosse Brasil e Estados Unidos. Não, acho que Estados Unidos e Bolívia, né? Surgiu uma guerra lá, os caras chegaram lá, perderam assim, perderam de forma vergonhosa. E meus irmãos, vira para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: perder uma batalha significa perder vidas,
não é brincadeira. Amém? Por causa de uma família de Acã, gente perdeu a vida. Você sabia disso? Por causa de falsas diretrizes, as pessoas estão perdendo a vida. Sim ou não? É assim. Uma palavra errada, perdeu a vida, né? Quem é que está me entendendo aqui? Placa lá 120, você entra 180, pronto, perdeu a vida. Os motoqueiros lá em São Paulo, pela madrugada, todo dia 5, 6, 7, 10. É triste, né? Gente jovem morrer assim, sem propósito. Então, aconteceu alguma coisa lá e Josué, era um homem santo, puro, falou: gente, que vergonha. Perdemos os piores, levaram os nossos despojos, tal. Reuniu todo mundo. Falou: vocês fizeram alguma coisa aqui e tal? Aí o Acã falou: eu fiz, né? Apedrejado ele, mulher, filhos. Sim ou não? Aí Josué voltou a vencer, porque o mal foi tirado. Pense duas vezes no que a gente vai fazer, porque é a igreja inteira que vai sofrer. Isso aqui é um corpo. Pensa duas vezes. Não é você. Você vai sofrer. Eu vou sofrer. Nós vamos sofrer. Mas a igreja não merece isso. Ah, por que a igreja não cresce? Porque ninguém... Ah, por que... Como é que está a sua vida, meu irmão? Está ajudando a igreja a crescer? Sim ou não? Isso reflete. Um lar começa a desmoronar quando o cara já arruma outra mulher por fora. Desmorona, você vê a doença, a enfermidade, tá, é sintomático isso aí. A primeira pergunta não é: Deus, o que o senhor não está fazendo? A primeira pergunta é: meu irmão, o que você está fazendo? Quem está comigo? Bom, mas você vai, né? Sim, mas não tem prosperidade, não tem saúde, está doente precocemente, alguma coisa está errada. E eu sei que não é com Deus. Isso é válido para mim, para todos nós, amém, irmãos? Sim ou não? Não é Deus. Esse foi o pecado de Acã, né? Então, e quando nós também temos um caso para terminar aqui, o caso do próprio Josué. Josué era um cara santo, né? Aí chegou um povo lá, os gibeonitas, quem sabe dessa história? O povo morava do lado ali, mas como naquela época não tinha Google Maps, né? Eles chegaram lá e falaram: olha, toma cuidado com Israel. Israel tem um Deus lá que ele bate em qualquer... E a gente não crê no Deus deles, né? Então vamos fazer uma estratégia aqui. Foram lá, pegaram o pão embolorado, roupa rasgada, né? Igual o pessoal faz aqui em São Paulo para pedir esmola, né? Depois sai com a roupa zero, tal, moto. São Paulo é assim, né? É a aparência, né? De que está sofrendo, de que está lá, que você tem a dó, não sei o que lá. E eles foram lá. Josué, a questão é o seguinte: está aqui toda a comitiva. Nossa, mas vocês estão cheirando mal. Aqui a gente veio de longe aqui. Nossa, mas esses pães... Pois é, a gente veio aqui pedir uma coisa para você. Nós estamos sendo... ninguém consegue dormir, porque os inimigos querem invadir a gente. Você faz uma aliança com a gente? Amém? Faz uma aliança comigo. Fala que você vai ajudar a gente aqui. A gente vai te servir como puder. Tudo trabalho ruim, lixo e tal, a gente faz. A gente quer ficar aqui porque a gente não quer ser dizimado. E Josué foi lá e... Ok. Aí veio o profeta e falou: o que você fez? Ué, pois é. Sabe o que Josué fez? Tinha que fazer? Todas as batalhas que não eram de Israel, ele tinha que botar gente dele para batalhar. Quantas vezes a gente faz isso, não é, meu irmão? Faz uma batalha que não é a nossa. É dívida que você está pagando que não é tua. Quem é que está me acompanhando aqui? Dá uma glória a Deus. Ah, mas ele é bonitinho. Ah, ele é legal, tal. Ele só fez isso para você fazer um acordo com ele. E você vai passar o resto da sua vida pagando as contas dele. Sim ou não? A gente não faz isso?
bota para dentro de casa o pior inimigo que tem ali. Porque o inimigo sabe que o nosso coração é como o de Josué. A gente faz mais coisa pelo coração do que pela fé, e acaba destruindo a nossa família, a nossa casa e a igreja. É ou não é, irmãos? Tem que ter sabedoria. Amém? Porque o inimigo, ele é bonito, assim como o pecado, assim como as coisas que acontecem, né? Bom, e aí voltando aqui para a viagem de Paulo, né? Já terminando, havia meu amigo, Atos 27, 20 fala, vamos ler, sentados mesmo. Atos 27, 20. 1, 2, 3. E não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós durante a tempestade, e dissipou-se afinal toda. Quem foi que falou isso? Paulo. 15 dias. Imaginou você numa turbulência, viu 15 dias? Ficou 15 dias lá, jogando para um lado, para o outro. Vai, não vai? Sim ou não? E aí fala que aquelas pessoas começaram a ficar desanimadas, inclusive o próprio Paulo. A situação não muda, nada muda, tudo está acabando, nós vamos morrer aqui, né? Acho que Paulo estava lá naquele momento, Senhor, obrigado pela salvação, obrigado que agora vou contigo, né? Mas ele lembrou que o anjo falou, olha, você não vai morrer não, né? Mas ele sentiu desânimo, como a gente, né? No meio da tempestade, né? Então, ali havia uma palavra de alguém que falou o seguinte: esse barco não vai afundar. Acho que as pessoas, quando viram 15 dias ali, começaram a ver que o barco ia afundar. Você conhece alguém que está afundando? Eu queria que você ficasse de pé agora. Vamos interceder por essas pessoas que estão naufragando, quer seja na enfermidade. Vamos levantar um clamor por essas pessoas. Vamos acreditar que essa pessoa vai ser curada, ou você, ou alguém, que você vai sair dessa, em nome de Jesus, que você vai vencer isso, que a palavra final não foi dada por causa da tempestade, que a palavra final foi dada porque o anjo do Senhor disse, não vai cair um fio da sua cabeça. Levanta as mãos para os céus para receber. Senhor Deus, nós queremos levantar pessoas ou nós mesmos diante de Ti, ó Pai, dessas batalhas que parece que não tem mais fim, essas tormentas. Senhor, eu quero em nome de Jesus dizer que elas terminarão agora, através da nossa fé em Ti, porque um anjo do Senhor está aqui, está dizendo para todos nós, você não perecerá, você não morrerá, a sua pessoa, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, não vai morrer, em nome de Jesus, porque a palavra que o Senhor disse é vida, e vida em abundância. Nós colocamos aqui, ó Pai, lembramos dos enfermos, os enfermos do corpo, os enfermos da alma, e os enfermos do espírito, na Tua frente, ó Pai, em nome de Jesus, para que todos sejam curados, através desse clamor, ó Pai, que estamos fazendo a Ti, porque nenhuma vida se perderá, ó Pai, mas somente, ó Pai, o que não prestar, e isso é o que vai se acabar, em nome de Jesus, amém. Se você sentiu o poder na sua fé, aplauda o Senhor, que Ele vai honrar a tua fé, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, pode sentar. Todo mundo já falou, mas você não falou que ia acabar? Não, já estamos acabando aqui. Quem é que falou isso aqui? Eu não vou fazer nada. Eu quero dizer o seguinte: só o navio que vai acabar. O que significa o navio, meus irmãos? Nessa história aqui de Paulo terrível. Significa, evidentemente, a nossa segurança. A gente sempre tem segurança em alguma coisa que não é o Senhor, né? Então, o mestre Arraia falou, ó, o bicho aqui vai segurar. Quando ele viu a tempestade ali, opa, já não é mais isso, né? Então, houve uma convocação de Paulo dizendo, esses 15 dias que vocês lutaram, vocês não comeram nada. Eu animo que vocês comam. Ó, joga tudo no mar.
porque nós vamos chegar perto da praia. Aí o comandante Rodrigo lá jogou a âncora. Rodrigo gosta de bar. Eu falei, mas não chegou no fundo ainda. Não, mas nós vamos chegar. E meus irmãos, exorto-vos a comer alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça de qualquer um de nós. Eu não estava lá, né? No barco, mas se eu tivesse, não ia cair nenhum cabelo dos que ficaram, né? E havendo dito isso, tomou o pão e deu graças na presença de todos, e partindo o pão, começou a comer. Vocês estão lembrando de quem aqui? Quem é que fazia isso? Tomava um pão, partia. Hein? Jesus. Quem é que acredita que o pão feito na igreja cristã Verbo vai salvar você? Quem? Levanta a mão. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, viu? Vocês sabem tudo. Amém? Jesus disse, cada vez que a gente vem aqui tomar o pão, ninguém vem aqui dizendo, esse pão vai me curar. Mas a fé de que aquele pão significa a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Todo aquele que comer de mim, jamais terá fome. O que é essa fome, meus irmãos? É a fome que às vezes a gente tem para matar a nossa satisfação no mundo. No mundo não satisfaz nada. Amém? Sou mais velho que vocês, posso te falar isso. Não siga, não se alimente das coisas do mundo. O que é se alimentar do mundo? Notícia. Tem crente que não sai da televisão, está lá, ai Senhor, álcool, máscara, vacina. Sim ou não? Que tormento, meu, eu não sei como é que vai viver assim. Amém? Ai, tomou remédio. Gente, isso não é vida, e jovem. Não. Porque ficou lá, tantos morreram, tantos fizeram, nem sabe se é verdade. Você já foi lá ver? Já foi lá no cemitério de Vila Formosa para ver se é tudo aquilo que estão fazendo lá? Já foi lá ver? A palavra de Deus a gente não lê, né? Para se fortalecer. O pão da vida é a Bíblia. O pão da vida é isso aqui. Felizmente, hoje os presbíteros e os estão sem ter o que fazer. Confiar em Deus e vivereis. Qual a continuação do versículo? Confiar nos profetas e prosperareis. Pensa nisso. Está procurando presbítero? Está procurando profeta? É a palavra que Deus tem aqui. Então, é se alimentar do pão da vida. É a palavra de Deus, amém, irmãos? O pão não está lá no Wikibolt. O pão está na palavra de Deus. Lembra quando a gente começou? Praticar a palavra de Deus? Ouvir e praticar, para que a casa não caia. Tendo nós bom ânimo. Então o pessoal adquiriu ânimo, tinha 276 almas, Atos 27, 34, né? Então, cada vez que eu estou numa aprovação no trabalho, graças a Deus que é só trabalho, eu perco o apetite, eu perco a fome, né? Eu não sei vocês, eu não consigo comer quando está uma coisa para ser resolvida, eu não consigo. Se eu comer aquilo, né? Primeiro eu quero resolver, para depois comer, eu quero comer em paz. E às vezes a Ana demora o dia inteiro para comer, fala, não, come você, não, mas não vou comer sem você, não, mas aí não come, aí... Ah, resolvi, pronto. Porque para mim não há mal que não se acabe. Provação é rápida. Não fica aquilo lá. Então, eles estavam ali assim, estavam entregando os pontos, né? Então, vamos se alimentar. Finalmente, agora é finalmente mesmo, não peçam mais porque não tem. Atos 27, 42, 44. Vamos finalizar aqui com essa pergunta que Paulo está aqui, está dizendo aqui. Quando tudo parecia
e o barco havia quebrado. Nós já falamos o que representa o barco, a nossa falsa segurança, né? Alguém teve a brilhante ideia: vamos matar todo mundo aqui, né? Inclusive Paulo, viu? Matar todo mundo aqui, porque você imaginou a gente chegar lá com César e... cadê os presidiários? Não, escaparam, fugiram. Então, antes que eles façam, vamos matar. Mas, vem essa palavra, vamos ler junto. O parecer é... querendo salvar a Paulo. Amém? O pessoal da frente, só o pessoal, parabéns para vocês. O pessoal da frente não quis ler. Há poder na palavra de Deus, com certeza há, né? Então, quando tudo parecia salvo, tudo parecia legal, vamos matar. Mas a presença de Paulo ali evitou 276 mortes. A última pergunta, meus irmãos, que eu faço para mim, que eu faço para os meus irmãos, é: será que nós estamos salvando as pessoas que estão do nosso lado? Ou nós estamos matando? Será que nós estamos fazendo uma diferença entre viver e matar? Eu estou falando sim dos nossos relacionamentos em casa. A gente está matando ou a gente está salvando? A nossa presença é tóxica, que hoje está, né? Vem falando dessa palavra há trocentos anos, copiaram. É maligna para quem está do nosso lado ou é boa? Nós estamos preservando a família da nossa, os nossos parentes, os nossos queridos, sim ou não? Estamos preservando a quem nós amamos? Sim, o próximo é quem dorme com você, quem come com você. Esse é o próximo. Amém? O próximo não é o chefe que não te conhece. Amém? O próximo é quem está do teu lado. A presença de Paulo ali salvou muita gente. E nós? Estamos salvando? Estamos preocupados com isso? O que vamos deixar? Morte ou salvação na vida do nosso próximo? Diz para a pessoa que está do seu lado aí, né? Eu não vou morrer na praia como o diabo quer. Eu vou fazer acontecer a vida para você. Literalmente. Não vão morrer na praia. Amém? Paulo falou: eu não vou morrer na praia. E ele seguiu, né? Eu, dia 1/7/1975, fui trabalhar numa empresa, estagiário, e logo se aproximou de mim uma pessoa, que era esse meu sócio, e foi com a minha cara. Eu já vim aí de decepções familiares, tive que sair de casa para estudar. É uma história longa e triste, eu não venho falar eu quero falar de vitória aqui, não de derrota. As derrotas me fizeram eu ser uma pessoa de bem e de caráter. Tento ser. Mas essa pessoa cuidou de mim. E no dia mais ou menos 10, entre dia 1º e dia 10, ele falou: quero que você conheça a minha família. E quando cheguei lá, encontrei a esposa dele, né, bem grávida, para dar à luz ao primeiro filho, que se chamou depois Davi. E ele falou: Norberto, você trouxe aí a sua comida? Eu falei: deixei lá a minha marmitinha e tal, né? Que a mãe da Ana fazia. Eu falei: não, deixa lá, vai. Deixa na geladeira, amanhã você come. Você vai almoçar comigo aqui. E incrível que os dias que se
sobrevieram. Foram dias difíceis para mim, porque nós tínhamos uma secretária lá, que, poxa, eu era quase engenheiro, no último ano, e ela era carioca, não querendo, né? Lá em São Paulo. Norberto, quando você for almoçar, traz um cigarrinho para mim, ministra com filtro. Tá bom, sem problema, ia lá. Norberto, traz um cigarrinho para mim. Eu já vi que já estava, acho que eu estava meio de office boy ali, né? Você gosta de ser quase um engenheiro? Mas não era isso. É porque eu vim de uma família tabagista. Eu achava aquilo que vinha do diabo para me oprimir ali, tá vendo? Você não quis fumar, agora você vai comprar cigarro para os outros. Eu entendi rapidamente que aquilo era o diabo tentando, mas eu não tive outra. Orei, né? Eu não era casado na época, falei: Senhor, eu não aceito isso, um filho teu comprar cigarro, destruindo uma vida, aquela pessoa. Aí na quinta vez, Norberto, eu já ouvi uma voz lá: para com isso, Norberto é quase um engenheiro, não é um office boy. Tudo aquilo que eu queria falar, Deus usou a boca desse homem para dizer quem eu era no Senhor. Amém? Tem tanta coisa para contar, mas que fique o melhor para vocês. Deus te abençoe. Eu chamaria o grupo aqui. Vamos cantar uma canção para terminar, né? Para dizer que o Senhor está no meio da tempestade e nós vamos chegar em Porto Seguro e nós vamos ver a glória de Deus na terra dos viventes. Eu queria deixar essa experiência para que vocês creiam que maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo destruindo, né? Seja um bom homem. A gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Seja um bom homem, seja um bom cristão. Honre a palavra de Deus, porque ela custou a vida de Jesus Cristo. Não foi um preço barato, um preço alto. Honre o Senhor, faça por merecer. Eu sei que tudo é por graça, mas a igreja banalizou essa coisa da graça. O caminho é estreito. A cruz não é para Jesus, é para mim e para você. Colocarmos ali as nossas dúvidas, o nosso caráter, os nossos pecados e as nossas vidas, porque Ele mesmo nos ensinou a ser humildes. Humilde com Jesus é aquele que aprende com Jesus. E Ele disse, Ele serviu a nós, os discípulos, falando isso. Então, eu te liberto agora para você ser livre. Eu te liberto para você dar razão de viver para as pessoas que estão morrendo do seu lado. Não é você que está morrendo. Tem alguma coisa errada aí. É quem está do seu lado que precisa de você. Começa a fazer o seguinte exercício. Esquece um pouco de você. Vai ver quem está do seu lado sofrendo. Deus vai te usar poderosamente. Você quer ser feliz? Não é o curso que você está fazendo, não é a grana que você está ganhando. Tudo isso eu tenho, graças a Deus. Não falta nada. Mas isso eu sei que não me traz a paz. O que traz a paz é você ver uma vida convertida. E você, alguém que está do seu lado, olhar para você e falar: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu acho que esse meu amigo, apesar de não ter declarado, naquele dia, naquela semana, isso foi em 1975. Eu falei: esse homem está salvo. Não é qualquer um que fala isso, né? E em meio às suas dificuldades, a criação dos seus filhos, que não foi nada legal, ele me chamava. Eu estava lá para ajudá-lo, para trazer paz, para trazer consolo. Então, meus irmãos, não sou melhor do que ninguém, mas eu quero dizer para você que é isso que satisfaz. Esse negócio de ficar em casa reclamando, sabe?
outros ditando o que você tem que fazer e não a palavra de Deus, isso não é bom, isso não vai acabar bem. Essa história não vai acabar bem. Sabe o que me preocupa? Não é a Covid, é o que as pessoas estão fazendo na Covid, matando, exterminando filhos, exterminando coisas assim. Até o diabo fala: meu Deus, estão matando, estão destruindo. E nós? Paulo salvou só naquele navio 276 pessoas. E nós? Salvamos quem? Nem a nós mesmos? Vamos colocar de pé e vamos cantar essa música. Vitinho vai fazer uma surpresa, Vitinho. Quem? Lucas. Isso é um presente de Deus aí. Vamos lá. Todo mundo. So